Oi, pessoal! Somos da turma de Física para Ciências Biológicas e iremos apresentar um tema chamado datação por carbono 14. Meu nome é Alice, eu vou explicar como o carbono 14 é formado e como ele entra no sistema biológico. Através de raios cósmicos que entram na atmosfera em grande velocidade e acabam atingindo moléculas e desmontando elas, entre aspas, eles acabam liberando elétrons, prótons e nêutrons nessa atmosfera. O nitrogênio, que é um átomo muito abundante na atmosfera, ele absorve um desses nêutrons e forma o nitrogênio 15, que acaba liberando um próton e forma o carbono 14, com 6 prótons e 8 nêutrons. Tá, mas como ele entra esse carbono, que é um isótopo do carbono 12, que é o mais abundante na atmosfera, como ele entra no sistema biológico? Seres fotossintetizantes, quando eles absorvem esse CO2 da atmosfera para fazer a fotossíntese, ele acaba absorvendo uma parcela de isótopos do carbono 12, como o carbono 3 e o 14, que passa a fazer parte da estrutura fisiológica desse ser. Quando um consumidor primário consome esse produtor, ele acaba absorvendo também essa parcela de radiocarbono, carbono 14. E quando um consumidor secundário consome o consumidor primário, se torna um ciclo, vai formando a teia alimentar e esse radiocarbono vai passando de uma geração para outra. Bom, sobre a questão da meia-vida, hoje a gente já tem ideia da meia-vida de praticamente todos os átomos existentes. A meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. E a gente leva como uma análise mais verídica, mais certa, numa janela de tempo de até 10 meia-vidas, que gira em torno de 60 mil anos para a datação do carbono. Quando passa muito desse período de tempo, outras técnicas são melhores utilizadas para datar a idade desse fóssil. A meia-vida é basicamente a janela de tempo, o período que essa determinada substância demora para se reduzir à metade. Então, por exemplo, se eu tenho 10 gramas de alguma substância e ela tem 100 anos de meia-vida, quando se passam 100 anos, ela terá 5 gramas. Quando passa mais 100 anos, ela vai ter 2,5 gramas. E assim sucessivamente. A questão desse prazo de validade é basicamente porque chega num ponto que o tempo de segurança, que chamam, que é esse período aí de mais ou menos 100 anos, no caso do carbono 14, 100 anos para mais ou para menos de erro, acaba ficando maior e muitas informações acabam sendo perdidas. Então não é tão confiável. Por isso a gente usa esse período de 10 meia-vidas para limitar essa datação. Olá, gente. Meu nome é Lohane. Eu vou falar um pouquinho sobre os elementos que servem para a datação do carbono 14, além do efeito rejuvenescimento e o efeito reservatório. Bom, existem várias amostras que foram datadas por radiocarbono desde a introdução desse método para datação. Isso inclui carvão, solo, conchas, corais, ossos, sementes, galhos, resíduos de sangue, de papel, pergaminho, cerâmica, entre vários outros. Então, a variedade de materiais, de elementos que podem ser usados para datação é muito grande. Porém, existem dois efeitos que podem acontecer durante a datação do carbono 14. O primeiro é o efeito rejuvenescimento, que pode ser até bem comum. Isso ocorre pela contaminação de materiais atuais em amostras, como raízes e matéria orgânica dissolvida, que não são completamente removidos durante o tratamento químico. Além disso, existe uma outra fonte de rejuvenescimento da amostra, que é a recristalização do carbono, que incorpora um carbono recente depois da formação da amostra. E aí isso acaba diferenciando a data real do carbono naquela amostra. Detectar esse processo é muito difícil,
quando a recristalização é leve, mas existem características mineralógicas e isotópicas que podem ajudar a identificar amostras onde a recristalização é uma possibilidade. E existe além também o efeito reservatório, que se refere ao envelhecimento das datas de radiocarbono, em contrapartida ao rejuvenescimento. Principalmente isso acontece em organismos do mar, ou seja, organismos marinhos, devido à lenta taxa de renovação da água em comparação ao ar. Em profundezas, o carbono 14 diminui ao longo do tempo, resultando em datas de radiocarbonos mais antigas, podendo chegar a 2.500 anos. Esse efeito é mais pronunciado em zonas de ressurgências, onde as águas profundas com baixo carbono 14 se misturam com águas superficiais. O envelhecimento aparente das datas de radiocarbono também podem ocorrer em regiões com formações carbonatadas ou em lagos alimentados por água subterrânea, com carbonatos fósseis, sendo muito necessário calcular o coeficiente de correção nesse caso. Olá, meu nome é Kathleen e eu irei explicar algumas técnicas de datação por carbono 14. Para datar um fóssil, uma fórmula usada para calcular a idade de uma amostra usando a datação por carbono 14 é T, que seria o tempo, igual a IN, que seria o logaritmo neperiano, entre parênteses NF sobre NO, que seria a porcentagem de carbono 14 na amostra, comparada com a quantidade em tecidos vivos, que seria dividido entre parênteses menos 0,693 e multiplicando por T meio, que seria a meia-vida do carbono, que seria de 5.700 anos. Por isso, se você tivesse com 10% de carbono 14 em comparação com uma amostra viva, o fóssil teria, como mostrado no cálculo, 18.940 anos de idade. Agora falaremos sobre a técnica de contagem de cintilação líquida que foi popular na década de 60. Neste método, a amostra orgânica é convertida em dióxido de carbono e misturada com um cintilador, que é uma substância líquida que emite luz quando encontra substâncias radioativas. O cintilador é colocado em um recipiente, como um tubo, e o contador de cintilação líquida é usado para medir a quantidade de luz emitida. Quanto mais partículas beta interagem com o cintilador, mais luz é produzida. Um frasco com uma amostra é passado entre dois fotomultiplicadores e somente quando ambos os dispositivos registram o flash de luz, que é emitido após a interação das partículas beta do carbono 14 com o cintilador, uma amostra-contagem é feita. Assim, podemos determinar a concentração de carbono 14 presente na amostra. Na imagem mostrada, temos um exemplo de contador de cintilação. Meu nome é Alice e eu vou explicar um pouco sobre a espectrometria. Essa técnica é utilizada para saber a porcentagem dos isótopos de determinada substância. Ela consiste basicamente num tubo, numa câmara, onde essa amostra, num primeiro passo, ela é aquecida e vaporiza. Por exemplo, vaporiza o carbono. Com feixes de elétrons atingindo os carbonos, eles acabam se ionizando e com umas placas que tem dentro, eles acabam ganhando velocidade, passando por um campo magnético que faz eles se moverem diferente. Os que têm mais peso, mais massa, acaba se deslocando com um ângulo menor, e os que têm menos peso, menos massa, acaba se deslocando com um ângulo maior. Eles atingem uma placa mais para frente e é possível e ela detecta em diferentes pontos os diferentes tipos de isótopos, já que eles vão atingir em ângulos diferentes. E ela detecta também a quantidade dessa substância que atinge cada ponto, podendo assim medir a porcentagem de cada um em cada ponto que atingiu a placa. No fim, o computador ele detecta tudo isso e coloca num gráfico dizendo a porcentagem de cada
de cada um e quais são os tipos de cada um. Meu nome é Kimberly e eu vou falar sobre as limitações da datação por carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos, então só é confiável para datar objetos de até 60 mil anos, que são até 10 meia-vidas. Mais do que isso, a quantidade de carbono 14 é muito pequena para calcular, o que torna o cálculo muito impreciso. Inicialmente, acreditava-se que a quantidade de carbono 14 na atmosfera permanecia inalterada ao longo do tempo, mas atualmente nós já temos conhecimento de que mudanças no campo magnético da Terra e na intensidade solar tiveram um impacto significativo na quantidade de carbono 14 ao longo da história. Pelo que podemos analisar, a datação através do carbono 14 não deve ser utilizada como algo exato, principalmente por não se conhecer a concentração exata de carbono 14 em tempos remotos. Essa variação pode, por exemplo, fazer uma amostra parecer mais velha do que ela realmente é. Olá, gente, eu sou a Lohane novamente e agora eu voltei para falar um pouquinho sobre a importância da datação do carbono 14 para a biologia hoje em dia. Bom, existem 4 pontos principais onde a datação do carbono 14 ajuda a entender um pouco melhor a biologia dos organismos. A primeira é compreender a evolução, onde o carbono 14 pode determinar a idade de vários materiais orgânicos, reconstruindo a vida na Terra há milhões de anos atrás e como se formou a evolução dessas espécies ao longo do tempo. Também é super importante, para estudos arqueológicos, para entender a história da civilização e a interação com o ambiente, e para estudos paleontológicos, para comprovar a idade de objetos e fósseis encontrados, que provavelmente estão naqueles locais há milhares de anos. Além disso, dá para entender um pouco das mudanças climáticas no passado e quais os seus efeitos na biodiversidade atual, a partir da datação de anéis de árvores, de sedimentos, vendo a quantidade de carbono 14 nesses materiais. E, além disso tudo, vai possibilitar também a conservação e manejo de espécies, já que, através da datação do carbono 14, se pode estudar a dinâmica de populações de animais e plantas no passado da ecologia. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. E aqui estão as referências e agradecimentos especiais aos professores.